O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 201. Livro 2, capítulo 8º. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Questão 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida. Todavia, em certas pessoas dotadas de uma organização especial, eles podem ser provocados artificialmente pela ação de um agente magnético. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão porque um é provocado enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém sonha pôr em dúvida, malgrado a maravilha dos fenômenos que apresenta. Que tem, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional o sonambulismo magnético, por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas? Os charlatães, disse, o têm explorado, razão a mais para não deixá-lo em suas mãos. Quando a ciência tiver se apropriado dele, o charlatanismo terá bem menos crédito sobre as massas. Todavia, até lá, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e contra um fato não existe raciocínio possível, ele se propaga, malgrado a má vontade de alguns. E isso dentro da própria ciência, onde entra por uma multidão de pequenas portas, em lugar de passar por uma grande. Quando lá estiver em plenitude, será preciso conceder-lhe direito de cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno psicológico, é uma luz derramada sobre a psicologia. E é aí que se pode estudar a alma, porque se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é a clarividência dependente dos órgãos ordinários da vista. Os que contestam esse fato se apoiam em que o sonâmbulo não vê sempre, e a vontade do experimentador como com os olhos. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam mais os mesmos? É racional exigir efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades como o olho tem as suas. É necessário julgá-las por elas mesmas e não por analogia. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é identicamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós e que não tem limites senão aqueles assinalados à própria alma. Ele vê por toda parte onde sua alma pode se transportar, qualquer que seja a distância. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto onde está seu corpo e como por um efeito telescópico. Ele as vê presentes e como se estivesse sobre o lugar onde elas existem, porque sua alma aí está em realidade. Por isso seu corpo está como aniquilado e parece privado de sentimentos, até o momento em que a alma vem retomá-lo. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida, e é a causa da fadiga que o corpo experimenta depois de um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito, não estando circunscrita e não tendo sede determinada, explica porque os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial. Eles veem porque veem, sem saber nem porquê e nem de forma à vista, não têm sede própria para eles como espíritos. Se eles se reportam ao seu corpo, esse centro principal lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão que, para eles, é o ponto de ligação, o mais tenaz entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo completamente livre, está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos segundo o grau de perfeição que atingiu, e mais ainda quando está ligado à matéria da qual sofre a influência. Essa a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é nem universal nem infalível. Pode-se tanto menos contar com a sua infalibilidade quando se desvia do objeto proposto pela natureza e quando se faz objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como um fio elétrico.
O sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele sente e adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral na qual se encontra. E é por isso que o concurso numeroso de espectadores, e sobretudo de curiosos mais ou menos malévolos, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que se reconhecem, por assim dizer, em si mesmas, e não se desdobram com toda a liberdade, senão na intimidade e em um meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. Nota do autor. O autor se refere à planta chamada sensitiva, que se fecha ao contato da mão. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, seu próprio espírito e seu corpo, que são, por assim dizer, dois seres que se representam a dupla existência, espiritual e corporal, que, entretanto, se confundem nos laços que as unem. O sonâmbulo nem sempre se apercebe dessa situação e essa dualidade faz que, frequentemente, ele fale de si mesmo como se estivesse falando de uma pessoa estranha. É que ora é o ser corporal que fala ao ser espiritual, ora é o ser espiritual que fala ao ser corporal. O espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência a cada uma de suas existências corporais. Ele os esquece, em parte, durante sua encarnação. Na matéria muito grosseira, mas se lembra deles como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao grau de uma instrução e mesmo de sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo no estado de vigília não prejulga, portanto, em nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado de lucidez. Segundo as circunstâncias e o objetivo a que nos propôs, pode-se auri-las na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Todavia, como o próprio espírito pode ser mais ou menos avançado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Por este meio, nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele vê, e isso não pelos olhos do corpo, vê a si mesmo naquele lugar e se sente transportado para lá. Lá tem, portanto, alguma coisa dele, e essa alguma coisa, não sendo seu corpo, não pode ser senão sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se perde na sutileza de uma metafísica abstrata e ininteligível para pesquisar as causas de nossa existência moral, Deus coloca diariamente sob seus olhos e sob suas mãos os meios, os mais simples e os mais patentes para o estudo da psicologia experimental. O êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de alguma sorte, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra em um mundo desconhecido, naquele dos espíritos etéreos, com os quais ela entra em comunicação sem poder, todavia, ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que ligam ao corpo. Um estado resplandecente, todo mundo a circunda, harmonias desconhecidas sob a terra a arrebatam, um bem-estar indefinível a penetra. Ela frui por antecipação da beatitude celeste e pode-se dizer que põe um pé sobre o limiar da identidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, que a vida orgânica e sente-se que a alma não se prende a ele senão por um fio que um esforço a mais faria romper-se para sempre. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem para dar lugar ao sentimento purificado que é a essência mesma de nosso ser material. Inteiramente nessa contemplação sublime, o estático não considera a vida senão uma paragem momentânea. Para ele, os bens e os males, os prazeres grosseiros e as misérias deste mundo não são mais que incidentes fúteis de uma viagem da qual está feliz de ver o termo. Os estáticos são como os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, e seu próprio espírito, segundo, seja mais ou menos elevado.
também está mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Há algumas vezes neles mais de exaltação que de verdadeira lucidez, ou melhor dizendo, sua exaltação prejudica sua lucidez. É por isso que as suas revelações são, frequentemente, uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou mesmo ridículas. Os espíritos inferiores aproveitam, frequentemente, dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe reprimi-la, para dominar o estático, e com esse efeito cobrem seus olhos de aparência, que o entretém nas ideias ou preconceitos da vigília. É isso um acolho, mas não são todos assim. Cabe a nós julgar friamente e pensar suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, que dá àqueles que deles são dotados as faculdades de ver, de ouvir ou de sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por todas as partes onde a alma estende sua ação, as veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da segunda vista, o estado físico está sensivelmente modificado. O olho tem alguma coisa de vago, ele olha sem ver. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista são estranhos àquilo em que a visão persiste, malgrado a oclusão dos olhos. Essa faculdade parece, àqueles que possuem, natural como a de ver, e para eles um atributo de seu ser que não lhes parece excepcional. O esquecimento segue o mais frequentemente, essa lucidez passageira da qual a lembrança, cada vez mais vaga, desaparece como a de um sonho. O poder da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. No estado rudimentar, ela dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança de seus atos que pode se chamar a precisão do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos, mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos ocorridos ou em vias de ocorrer. O sonambulismo natural ou artificial, o êxtase e a segunda via não são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e, por isso, existiram em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e encontra-se neles a explicação de uma multidão de fatos que preconceitos fizeram considerar sobrenaturais.